Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo de número 19. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler então a palavra que diz assim: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, que de todos se dera a prevaricar contra o Senhor. Olhe para mim, deixa eu fazer uma pergunta. O Senhor humilhou a Judá, segundo diz esse texto aqui, por causa de um homem. Como é que era o nome desse homem? Acais. Leia comigo o versículo de número 22 agora, que diz assim: e ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Agora pule comigo lá para o capítulo 29, e vamos ler a partir do versículo de número 1. Capítulo 29, versículo de número 1. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, e santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e o desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e também lhe viraram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e também não ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que então veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que ele desvie de nós o ardor da sua ira. Fecha os seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos, ó Deus, apresentando esse momento em tuas mãos. É um momento da sua palavra e nós queremos receber a sua direção, queremos ouvir a sua voz, queremos saber, ó Deus, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer fazer na nossa vida, trabalhar na nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor amado, para te ouvir, por isso fala, que nós como os teus servos queremos ouvir. Usa a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita aí e diga também glória a Deus. Amados e queridos irmãos, essa mensagem eu coloquei o tema dela de consertando as coisas para avançar. E eu quero que você diga comigo: chegou a hora de consertar tudo. Diga: acertar tudo que está errado. Amém ou não amém? Então, para animar o seu vizinho do lado, fala para ele assim: prepara o coração. Irmãos, o capítulo 29 de 2 Crônicas, que nós acabamos de ler, fala da vida do rei Ezequias.
O rei Ezequias começou a reinar em Judá, e logo que ele começou a reinar em Judá, ele começa a colocar em ordem e a consertar tudo de errado que o seu pai Acais havia feito. Ezequias foi um dos reis que mais prosperou em Israel, mas obteve sobrenatural de Deus e vitórias de Deus na sua trajetória como rei. E se nós observarmos o que proporcionou isso para Ezequias, foi que ele, logo no início do seu reinado, ele decidiu que ele iria consertar tudo que estava errado. Ele iria colocar tudo em ordem que o seu pai Acais havia feito. Todos os problemas que Israel tinha enfrentado durante anos atrás foi em função das atitudes erradas que o rei Acais cometeu. Ezequias decidiu que quando ele assumisse o reinado iria ser diferente. Ele não iria experimentar todos os problemas que o seu pai Acais ele experimentou. Ezequias decidiu voltar-se para Deus e colocar toda a casa em ordem e arrumar tudo aquilo que estava desorganizado. E eu preciso dizer, irmãos, que Deus tem colocado essa palavra em meu coração, porque nós queremos verdadeiramente que 2017 para nós seja o ano de avançar. É essa palavra que Deus tem colocado em meu coração dia após dia. E se nós queremos avançar, vamos precisar de começar o ano consertando tudo que precisa ser consertado. Se nós observarmos aqui, diz que Ezequias tinha 25 anos e ele começou a reinar. Diz o versículo de número 2, do versículo de número 3, que logo no primeiro mês do ano, o primeiro ano do seu reinado, ele decidiu começar a colocar as coisas em ordem. E eu vejo que não há nada mais oportuno do que nós recebermos uma palavra da parte de Deus como essa, logo agora, no nosso primeiro mês do ano. Se nós queremos ter um ano onde iremos experimentar sobrenatural de Deus, milagres de Deus, maravilhas de Deus, se nós queremos experimentar, avançar em todas as áreas da nossa vida, vamos precisar logo agora, nesse mês de janeiro, fazer uma autoavaliação, um check-up geral na nossa vida e colocar em ordem tudo que precisa ser colocado. Quantos estão dispostos a isso, digam amém. Vamos avaliar então o que Ezequias colocou em ordem, porque é bem possível que algumas coisas aqui pode ter muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo, estamos passando, e tudo a ver com aquilo que Deus quer que nós estejamos mudando, consertando. Bom, a primeira coisa que Ezequias ele colocou em ordem, diferente do que o seu pai Acais fez, o versículo 2 diz: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai Davi. Ora, pastor, Ezequias ele era filho de Acais ou ele era filho de Davi? Ezequias era filho biológico de Acais, mas ele era descendente de Davi, assim como Acais também era. Acais, ao invés de seguir todos os ensinamentos, os princípios, a maneira de vida que Davi seguia, ele se desviou totalmente de tudo aquilo que Davi tinha como princípio e tinha ensinado para a sua descendência. Quando Ezequias assume, então, ele decide o seguinte: eu vou fazer o que é certo, não vou seguir as coisas erradas que o meu pai Acais fez, eu vou fazer as coisas certas que Davi fez.
Bom, então vamos avaliar. Se eu quero colocar as coisas em ordem e ajustar, eu preciso avaliar quais são os exemplos que eu tenho seguido em minha vida hoje. Quem são as pessoas que estão tendo influência na minha vida? Quem são as pessoas que estão falando algo e eu estou sendo influenciado por elas? Será que isso está fazendo eu me aproximar mais de Deus ou eu me distanciar mais de Deus? Será que isso está fazendo eu andar mais correto com Deus ou eu andar errando segundo o que a palavra de Deus ensina? Nós estamos seguindo o exemplo de quem? Já ouvíamos muito dos nossos pais quando criança, acredito que você deve ter ouviu isso muitas vezes, que é aquele ditado que diz: olha, quem se mistura com porco, você sabe, né? Tinha uma outra também que é assim: olha, diga-me com quem andas. Você também conhece, né? Pois é, dá para eu saber como é que vai ser o resultado da sua vida nesse ano só avaliando com quem é que você está andando. Dá para saber como é que vai ser o resultado. E aí talvez você diga bem assim: não, mas se eu ando com algumas pessoas, mas se eu não sigo o exemplo delas, engana-se. A ciência, ela diz que todos nós somos a média das 5 pessoas em que nós mais convivemos. O resultado da vida de uma pessoa pode ser avaliado pela média das 5 pessoas em que ele mais convive. Isso significa que se você anda constantemente com uma pessoa murmuradora, com uma pessoa que não quer nada com Deus, com uma pessoa fria com as coisas de Deus, com uma pessoa desobediente, uma pessoa rebelde, uma pessoa que fala besteira, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer nada com a hora do Brasil, isso está influenciando na sua vida, queira você ou não. Então a primeira coisa que eu preciso colocar em ordem é: quem são as pessoas que eu estou seguindo o exemplo, que eu estou me relacionando, que está influenciando em minha vida? Quem são? Se eu quero avançar agora nesse ano de 2017, eu vou precisar de consertar talvez alguns relacionamentos de amizade que estão muito perto de mim. Fala aí pro vizinho que está do seu lado: ainda bem que eu sou gente boa. Fala aí. Fala: fica comigo, irmão. É gente boa mesmo? Diga aleluia. Claro. O povo da unção do crescimento sempre é gente boa. Diga glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui Ezequias colocar em ordem e acertar, diz o versículo de número 3: e ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Bom, segunda coisa que Ezequias coloca em ordem: Acais havia fechado as portas da casa do Senhor, virou as costas para as portas da casa do Senhor, fez pouco caso das portas da casa do Senhor, e quando Ezequias assume, a primeira coisa que ele faz é abrir a porta. Bom, eu preciso avaliar como é que está a porta do meu coração para as coisas do Senhor. Antigamente era a porta do templo que estava então dizendo se o povo estava aberto para o agir de Deus, para a direção de Deus e para o sobrenatural de Deus. Hoje o templo de Deus somos nós. Deus habita através do Espírito Santo na nossa vida, e se eu quero estar tendo o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, a direção de Deus, a porta do meu coração precisa estar aberta para Ele. Agora escute o que eu vou te falar: é bem possível eu estar frequentando uma célula, frequentando a igreja, participando de cultos, mas a porta do meu coração está fechada para Deus. É possível isso.
Então eu preciso avaliar, porque se eu estou com a porta do meu coração fechada, eu vou precisar abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo, você vai cear comigo e a obra vai acontecer. Agora é preciso abrir a porta do nosso coração. Talvez eu esteja dentro da igreja, esteja frequentando uma célula, envolvido em algumas coisas, mas a porta do meu coração está fechada. Algumas coisas me entristeceram, algumas coisas me decepcionaram, o homem não correspondeu à expectativa que eu esperava, e aí porque você talvez teve problema com pessoas, você teve problema de uma expectativa sua não correspondida com alguém, você acabou fechando a porta do seu coração para Deus. E aí, conforme eu disse, é bem possível que pessoas estejam aqui, mas com seu coração fechado. Existem pessoas que às vezes entram na igreja e vão cultuar a Deus e sentam nessas cadeiras, mas o coração está fechado. Fechado para o louvor que é ministrado, fechado para a palavra que direciona, fechado para as amizades, fechado para os relacionamentos, coração fechado. Se eu quero viver um ano diferente, eu preciso estar com a porta do meu coração aberta. A porta do meu coração precisa estar aberta. Abrir a porta do meu coração significa eu me abrir para algumas coisas que Deus está querendo fazer em minha vida, para algumas coisas que Deus está pedindo de mim, da minha vida, porque talvez há muito tempo que Deus está pedindo algo de você, está falando algo com você, Deus está direcionando você para algo, Ele está batendo na sua porta para algo, e você está fechando a porta do seu coração e não obedece o que Deus está lhe falando. Quem sabe abrir a porta do seu coração para Deus é você se envolver mais com a obra dele, trabalhar cuidando de pessoas, se envolver em alguma área, voltar a fazer o que você fazia. Talvez seja até mesmo abrir a porta da sua casa para uma célula acontecer, e Deus está batendo, mas você está sempre se mantendo dura e com a porta fechada. E interessante isso tudo é de que Deus, Ele bate na porta, e nós sabemos que Ele está batendo e o que Ele está querendo. Só para dar um alerta para o vizinho que está do seu lado, incomoda ele assim, fala bem assim: você sabe o que Deus quer de você. Fala para ele. O que eu acho aqui de interessante é de que Ezequias, ele fez isso logo no primeiro mês do ano. Ele assumiu o reinado e ele foi inteligente. Ele disse: quer saber de uma coisa? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a porta do templo e consertar, reparar essa porta. As portas, elas além de estarem fechadas, elas estavam meio que destruídas, meio que fora do lugar. E foi preciso reparar, diz o texto. Bom, podemos aproveitar aqui essa palavra e agora no início desse ano, nesse mês de janeiro, deixa eu reparar o que está meio quebrado aqui em meu coração, deixa eu reparar algumas coisas que me feriram nos outros anos, outros meses, deixa eu reparar algumas coisas que acabaram fazendo a porta do meu coração fechar. Eu preciso viver um ano diferente, eu quero avançar em 2017, eu quero viver os milagres de Deus, eu quero viver as maravilhas de Deus, eu quero crescer nesse ano. Bom, a terceira coisa que eu vejo aqui, Ezequias colocando em ordem. O versículo de número 4 e 5 diz assim: e ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E ele disse para os sacerdotes e levitas: olha, me ouvi, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, do vosso Deus, tire aí do santuário toda a imundícia. O que Ezequias fez foi começar a honrar os sacerdotes e os levitas na função deles.
Porque Acais tinha esquecido dos sacerdotes e levitas. Acais trancou a porta do templo e falou: esse negócio de sacerdote e levita, isso não é tão importante, nós precisamos aqui cuidar da nossa maneira. E aí o que eu vejo é que Acais, ele desonrou a importância dos sacerdotes e dos levitas para Israel. E quando Ezequias assume, ele então trouxe novamente a honra para os sacerdotes e levitas, porque o diferencial para Israel era ter sacerdotes e levitas se santificando e trazendo direção de Deus para o povo. E aí eu preciso avaliar como é que eu estou, se eu preciso reparar e consertar a questão de um sentimento de honra para os sacerdotes, os levitas, as pessoas que Deus coloca sobre a minha vida para ministrar sobre a minha vida. Porque talvez uma pessoa com o coração fechado para isso, uma pessoa que não entende o princípio de honrar aqueles que Deus coloca para ministrar sobre a nossa vida, isso trava tudo. E é preciso ser colocado em ordem. Acais havia desonrado isso, e Ezequias, ele decidiu trazer isso em ordem. Se nós olharmos o significado da palavra honra no dicionário, existem vários significados para honra. Uma delas é consideração devida para uma pessoa. O outro significado é estima, autoestima a respeito de uma pessoa. Outra diz admiração. Outro significado para honra é respeito a alguém. O que Ezequias tinha era respeito pelos sacerdotes e levitas, a admiração pelos sacerdotes e levitas, estima pela posição dos sacerdotes e levitas, e isso aqui é um sinal de honra. E trouxe diferencial para Ezequias. Agora eu preciso avaliar a minha vida como está com relação a isso. Porque se eu sou uma pessoa que eu digo que honra, se eu sou uma pessoa que verdadeiramente honra, eu preciso então respeitar, eu preciso admirar. E sabe o que diz se eu verdadeiramente respeito, se eu admiro e se eu tenho estima? É quando eu me submeto a um ensinamento de alguém que Deus colocou sobre a minha vida. Porque se eu escuto alguém que Deus colocou sobre a minha vida, e eu falo assim, não, eu faço o que eu quero, e aonde está a admiração e o respeito? Quando a Bíblia ela diz, honre, em Êxodo 12 diz, honre o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Está dizendo esse texto, respeite o seu pai e sua mãe e siga os ensinamentos do seu pai e sua mãe, porque os seus dias vão se prolongar na terra. E aí eu preciso colocar em ordem, porque essa questão de nós seguirmos um ensinamento e uma direção de pessoas que Deus coloca na nossa vida, ela é muito importante para Deus, eu acredito nisso. Em Hebreus diz, obedecei aos vossos pastores e guias, porque eles vão prestar contas da vida de cada um de vocês. Obedeçam para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque se eles fizerem isso gemendo, isso não vai ser útil para você, diz a Bíblia. Bom, então como é que eu estou com relação a isso? E aí, se eu estou em uma posição que talvez não estou honrando tanto, eu preciso colocar isso em ordem. Eu preciso consertar isso. Eu preciso ajustar isso. Isso é muito importante. Quarto ensinamento, Ezequias,
Ele, além de voltar a honrar os sacerdotes e os levitas, diz aqui o versículo de número 16 do capítulo de número 29 assim: então os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e eles tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que eles acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram e para levarem lá para fora, para o ribeiro de Cedron. Eles eliminaram todas as imundícias que estavam ali e eles jogaram fora. Bom, se eu quero consertar as coisas, eu preciso avaliar se existem algumas imundícias aqui na minha mente, no meu coração, na minha vida diária, e eu preciso me posicionar para jogar isso fora. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, diga comigo, todos os dias, é uma faxina geral na nossa própria vida. Para quê? Para tirar fora toda a imundícia. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí, se eu quero ter o Espírito Santo morando em mim, Deus governando a minha vida, Deus dirigindo a minha vida, Deus abençoando a minha vida, eu preciso todos os dias tirar as imundícias. E escute uma coisa que eu tenho certeza que vem em todos nós, porque vem em mim. Todos os dias eu preciso avaliar, porque vem imundícias nos meus pensamentos. Às vezes vem imundícias nos meus sentimentos, coisas que eu não quero pensar, eu acabo pensando, e eu preciso identificar e falar: Deus, eu não quero pensar isso. Coisas que eu não quero sentir brotam aqui no meu coração e tentam vir esses sentimentos, e eu falo: Deus, eu não quero sentir isso. E se eu todos os dias decido fazer uma limpeza na minha vida, então eu jogo a imundícia para o lado de fora. Mas para eu jogar a imundícia para o lado de fora, eu preciso decidir que eu vou fazer faxina todos os dias e limpar a minha vida. Porque eu nunca vou conseguir limpar a minha vida da imundícia se eu já me acostumei com ela. Eu não vou limpar a imundícia da minha vida se eu achei que essa imundícia é normal. É por isso que todos os dias, quando eu acordo, eu vou orar a Deus e eu avalio coisas que eu penso, coisas que eu sinto, coisas que às vezes vêm na minha vida e eu não quero aquilo, eu não gosto daquilo. Eu falo: Deus, tira isso de mim, Deus, arranca isso do meu coração, Deus, arranca isso dos meus pensamentos, eu não quero isso. E eu entendo muito bem quando eu faço isso, quando o apóstolo Paulo, ele em um momento de oração disse para Deus: Deus, por favor, me ajuda, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Me livra, Senhor, desse problema. Bom, mas o segredo é: eu preciso identificar que tem imundícia na minha vida para eu jogar para o lado de fora. Porque se eu achar que a imundícia é normal, ela vai permanecer e permanecer e permanecer e permanecer, e eu nunca vou viver o que Ezequias viveu. Eu preciso avaliar e falar: eu não vou me acostumar com isso, eu não vou, eu quero todo dia limpar, todo dia purificar, todo dia limpar. Se você vai em um lugar, em uma casa onde a pessoa é acostumada com sujeira, acostumada com odor, talvez uma casa humilde não significa que ela tem que ser suja, que ela tem que ser com odor ruim. Você pode ter uma casa humilde, mas ela é limpinha, ela é arrumadinha, ela tem um cheirinho gostoso. Mas quando às vezes você vai em uma casa onde tem ali muita sujeira, um odor que é horrível, a pessoa, quando ela está acostumada com tudo limpinha, ela vê aquilo, ela sente aquele odor e fala: meu Deus. Mas a pessoa que está acostumada com aquilo, ela não sente, ela não consegue observar, ali está a imundícia. Ela acostumou com aquele cheiro, ela acostumou com aquele ambiente sujo, e para ela aquilo é normal. Então nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida. E aí você vai falar para o vizinho do lado assim: faxina geral. Fala: faxina geral. Aí fala assim: faxina aqui na sua mente. Diga: faxina no coração.
Se eu quero viver algo novo de Deus, eu tenho que fazer faxina e limpar. Pensamentos errados a respeito de pessoas, sentimentos errados a respeito de pessoas, mágoa, ressentimento. Fala comigo, faxina geral. Vamos fazer isso ou não vamos? Amém ou não amém? Ok. Bom, vamos ver aqui outra coisa que Ezequias fez. Diz o versículo de número 7 que também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram mais incenso. Quem fez isso foi Acais. Agora, quando Ezequias, ele então assume, ele começa a trabalhar com os sacerdotes para que eles voltassem a acender a lâmpada. A lâmpada ficava dentro do tabernáculo e todas as vezes que a lâmpada ela estava acesa, era o sinal de que a presença gloriosa de Deus estava sobre aquele lugar. Para isso a lâmpada precisava de estar acesa. A lâmpada acesa representa, era porque o azeite ele estava sendo constantemente renovado, e aí mantinha então a lâmpada acesa. O azeite representa a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Se eu quero ter a lâmpada acesa sobre a minha vida, é o sinal que a presença de Deus está sobre a minha vida. Eu vou precisar de ter renovo de unção, renovo de unção, renovo de unção. E para eu ter renovo de unção, eu vou precisar de estar mergulhando cada dia mais na presença do Espírito Santo, buscando intimidade com o Espírito Santo, buscando crescer com o Espírito Santo. Se eu quero manter a minha lâmpada acesa, eu preciso querer isso. Eu preciso buscar isso todos os dias. Se eu estou diante de Deus, falando com Deus, eu preciso, Espírito Santo, da sua direção. Eu preciso, Espírito Santo, da sua presença. Por favor, Espírito Santo, retira de mim a imundícia, retira de mim o que é errado. Eu preciso de ti, Espírito Santo. E todos os dias conversando com o Espírito Santo. Essa semana eu recebi uma história no meu telefone celular de um pastor que recebeu 3 jovens que foram perguntar para ele o seguinte: pastor, a Bíblia diz que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos imergir no Espírito Santo, e eu gostaria de pedir para o pastor nos ensinar como é que é isso, como é que nós fazemos para poder estar constantemente cheios do Espírito Santo. Aí o pastor pegou uma peneira, entregou na mão daqueles 3 jovens e falaram para eles assim: olha, vai lá naquele rio e você vai afundar a peneira no rio e levantar, afundar e levantar, e todas as vezes que você sentir que a peneira ela está cheia de água, isso representa que ela está cheia, que é a sua vida cheia do Espírito Santo. Mas se ela estiver vazia de água, não tem Espírito Santo. E os 3 jovens foram para tentar manter a peneira cheia, e todas as vezes que eles abaixavam a peneira estava cheia de água, mas se eles levantavam, é óbvio, a água ela ia embora e virava apenas uma peneira vazia. Então 2 daqueles jovens começaram a murmurar um com o outro, falaram assim: esse pastor está de brincadeira com a gente, não tem como essa peneira ficar cheia de água se ela não estiver ali embaixo, se levantar para cima sai, vamos embora. E um jovem ficou. O pastor foi lá visitar aquele jovem, encontrou e falou assim: aí meu jovem, aprendeu? E ele falou assim: não, ainda não, eu estou aqui, os outros 2 foram embora, mas eu estou persistindo, porque eu quero saber como é que eu faço para poder manter essa peneira cheia d'água. Eu quero aprender como que fica cheio do Espírito Santo. O pastor perguntou: como é que você faz para ela estar cheia e o que acontece quando ela fica vazia? O jovem falou: se eu coloco ela dentro d'água, ela fica cheia, mas se eu tiro, ela logo fica vazia. O pastor falou: esse é o segredo.
Se você está mergulhado constantemente no Espírito Santo, você sempre vai ficar cheio. Mas se você sai da presença do Espírito Santo, você fica vazio. O segredo é você estar mergulhado no Espírito Santo. O segredo é você estar imerso no Espírito Santo. Esse é o segredo. Então, se eu saio, eu esvazio, mas se eu permaneço, eu fico cheio. Bom, a outra coisa que eu vejo Ezequias acertar, diz aqui ainda no versículo de número 7, que ele acendeu as lâmpadas, e aí diz que eles, na época de Acais, eles não queimaram mais incenso, e Ezequias reparou, fazendo o povo voltar a queimar o incenso. O incenso, segundo diz o livro de Apocalipse, representa a oração dos santos que chega diante do trono de Deus. Então, todas as vezes que eu estou orando, clamando e buscando a Deus, eu estou oferecendo incenso. As orações dos santos são incensos que chegam diante do trono de Deus, e Deus recebe isso. Ezequias voltou a queimar incenso. Talvez uma das coisas que seja preciso nós repararmos é voltar a queimar incenso, é voltar a orar, talvez voltar a orar como se orava antes, voltar a buscar como se buscava antes. Nós temos aqui 5 dias na semana, de segunda a sexta, aonde estamos às 5 horas da manhã aqui orando, todos os dias, até sexta-feira, sempre tem aqui um pastor orando 5 horas da manhã. Será que eu não posso voltar a queimar incenso e tirar um dia da minha semana para estar aqui, queimando incenso, oferecendo oração a Deus, pela minha família, pela minha casa, pela minha cidade, pela igreja, pelas pessoas que precisam de mim? Eu não posso tirar um dia da semana para isso? Eu acredito que muitos de nós começamos a nossa jornada do dia de trabalho, até ir para o trabalho, até 6 horas da manhã, talvez você tenha que sair de casa 6:30. Tem gente que dá para sair de casa às 7 horas da manhã. E eu não posso começar um dia, 5 horas da manhã, vindo aqui orar. Um dia, às 6 horas eu saio e começo o meu dia. Eu não posso fazer isso. Eu dou graças a Deus que Deus tem nos levantado como uma igreja de oração aqui na cidade de Maricá. Uma igreja que constantemente está queimando incenso. Nós temos vigílias, nós temos oração pela madrugada, oração nas células, oração no monte, oração. Graças a Deus, porque essa igreja é uma igreja de oração. E eu acredito que a cada dia aumenta a nossa responsabilidade diante dessa cidade. E a cada dia nós vamos precisar de orar mais, de orar mais, de orar mais, de orar mais. Famílias dessa cidade dependem da nossa oração. Pessoas dessa cidade dependem da nossa oração. A cada dia mais aumenta a nossa responsabilidade como igreja, de ser igreja de oração. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que alguns livramentos que os irmãos sofrem no meio da semana, coisas que Deus segura, sustenta, uma porta que abre ali, um milagre, é fruto de pessoas que estão constantemente queimando incenso nesse lugar, intercedendo pela igreja, orando pelas famílias da igreja, orando pelas células, orando pelos dizimistas fiéis, orando por aqueles que trabalham na obra, orando por aqueles que estão colocando a sua vida na brecha. Oração. E é uma coisa importante para eu avaliar. Se eu quero começar o ano bem, eu preciso voltar a queimar incenso. Vida de oração. 7º, que Ezequias coloca em ordem, além de voltar a queimar incenso, acender a lâmpada, diz que eles começaram, Ezequias, ele ajustou o oferecimento de ofertas e holocaustos que Acais tinha eliminado.
Bom, ele reestabeleceu a oferta. Nós precisamos avaliar, porque Acais não dava importância para isso. Acais achava: não precisa de sacerdote, não precisa de levita, não precisa de porta do templo aberta, não precisa de queimar incenso, não precisa de ofertas, não precisa de nada disso. Ezequias coloca tudo em ordem. E uma das coisas que ele coloca em ordem é: vamos voltar a oferecer ofertas, holocaustos ao Senhor. Talvez você esteja iniciando esse ano, e aí é uma área que você, em algum momento, alguma coisa aconteceu, alguma coisa de repente veio como luta sobre a sua vida, alguma coisa talvez entristeceu o seu coração, e você, como Acais, passou a achar que isso não era importante. Honrar a Deus, ser um fiel dizimista, honrar a Deus sendo generoso nas suas ofertas, isso não era tão importante. Mas a palavra de Deus nessa noite nos traz essa direção: é preciso voltar a oferecer aquilo que é de Deus no altar de Deus. É preciso colocar isso em ordem. Irmão, se você for avaliar as pessoas que elas servem aos deuses que elas servem na Umbanda, no Candomblé, em qualquer outra religião, eles estão sempre oferecendo as suas oferendas para os seus deuses. E como que eu, que sirvo ao Deus, Criador dos céus e da terra, não vou achar que é importante eu oferecer para Ele também a minha oferta, eu oferecer para Ele a primícia daquilo que Ele me abençoa todos os meses? Como eu não vou achar que isso é importante, gente? E aí eu preciso colocar isso em ordem. É importante eu colocar isso em ordem. E já começar o primeiro mês do ano, como fez Ezequias, acertando tudo que precisa ser acertado. O 8º, no versículo de número 10, diz assim: agora tem vindo ao meu coração que nós façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que Ele desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhidos para estardes diante dEle, para o servir e para ser de seus ministros, para serem queimadores de incenso. Diz aqui que Ezequias, ele decidiu reunir o povo e renovar a aliança com Deus, reunir o povo e fazer um concerto com Deus. Bom, eu acredito que nós precisamos chegar diante de Deus nessa noite e renovar a nossa aliança. Eu não sei em que parte da sua caminhada e da sua trajetória com Deus essa aliança foi quebrada. Talvez foi quebrada porque você fechou a porta do seu coração para algumas coisas que Deus quer aberta. Talvez a aliança foi quebrada porque você deixou de queimar incenso e Deus sempre levantou você para ser queimador de incenso. Talvez essa aliança foi quebrada porque Deus queria você imerso no Espírito Santo e você parou e deixou um pouco essas coisas de buscar a Deus de lado. Talvez em áreas onde você precisa ser fiel a Deus, isso foi deixado de lado. Essa noite é uma noite onde nós precisamos chegar diante de Deus e renovar a nossa aliança e fazer um concerto com o nosso Deus. Porque se nós temos Deus, nós temos tudo, gente. Então tudo que nós precisamos é vir diante de Deus, avaliar o que estava errado, avaliar aonde estava errando, avaliar o que eu preciso mudar e chegar aqui diante desse altar nessa noite e dizer: Deus, eu quero fazer um concerto. Chegar aqui diante desse altar e falar: Deus, eu quero renovar a aliança e colocar tudo em ordem na minha vida, porque esse ano de 2017 para mim vai ser o ano de avançar em todas as áreas. 2017 vai ser o ano onde eu vou crescer, 2017 vai ser o ano onde eu vou prosperar, 2017 vai ser o ano onde eu vou experimentar os maiores milagres da minha vida. Mas para isso vai ser necessário eu renovar a aliança com Deus. Sabe, querido, eu quero concluir aqui essa palavra pedindo para você ficar de pé.
e dizer para você que se você renovar a sua aliança com Deus, se você tiver Deus, você tem tudo. Talvez você está preocupado demais com algumas áreas, e eu quero convidar você a deixar a sua preocupação com essas áreas e se preocupar exclusivamente com uma coisa: a acertar com Deus o que precisa ser acertado. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo de número 1: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. O segredo é acertar a vida com o Senhor. Se o seu problema é um problema financeiro, a Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Se o seu problema é um problema na família, Deus foi o Deus que criou a família. Ele conhece muito bem como funciona seu esposo, sua esposa, seus filhos. Ele é poderoso para restaurar a sua família. Se o seu problema é em batalhas que você está enfrentando na vida, a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos e Ele é o nosso general de batalha, o nosso general de guerra. Se o seu problema é de uma doença ou de uma enfermidade, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Senhor que nos cura, Ele é o Deus que pode agir em nosso favor. Tudo que nós precisamos é de Deus, é de Deus. Então vamos fazer um concerto com Deus, gente. Talvez você, como eu, você faz uma avaliação e uma análise na sua vida e você sente: existem coisas na minha vida que eu preciso consertar, e eu quero consertar isso com Deus hoje. Eu não vou negligenciar aqui. O que Ezequias fala é: não vamos fazer igual os nossos pais e negligenciar o que Deus está querendo de nós agora. Eu não vou negligenciar. Eu posso falar uma coisa para você: quanta coisa que eu tenho avaliado, Senhor, eu preciso consertar na minha vida. Eu preciso consertar, e eu quero consertar já no início do ano. Eu quero consertar no início do ano. Eu quero renovar a aliança com Deus agora no início do ano. Se você fez uma avaliação na sua vida e pensa e está sentindo, como eu, de que precisa consertar algumas áreas e quer renovar isso com Deus, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente agora. Sair daí e vir aqui na frente agora.